Vamos começar com... O que temos? Trumps. Calma que o fone tá ruim. Ó. Nossa senhora. Vamos lá. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others, with censorship, repression, weaponization, judicial corruption, and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. Pausa aqui. We saw him. Você vê que o Trump, assim, ele é um arrogante de merda, né, cara? Ele fala de um jeito arrogante, né? Tipo assim, agora vocês estão encarando essas tarifas aí. E a gente aplaude. Obrigado, Trump. Obrigado pelas tarifas, cara. Você tá colocando o meu país no rumo certo. É impressionante como, cara, as democracias... Inclusive, depois me lembra de falar disso, tá? O Wesley me mandou outro dado interessante, né? Como as democracias estão tendendo a se radicalizar, né? E o Trump é uma dessas expressões. A maior potência do mundo hoje tá na mão de um cara arrogante pra caralho, prepotente, né? Que, independente, né, ser de direita, esquerda, o jeito que ele fala não é como você deve demandar, né, a postura de um líder, né? Mas vamos lá, e aí? And I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But, pausa. We had Você viu? Quando eu não gosto, eu não gosto. Tipo assim, é muito sobre si, velho. Muito menos sobre o cargo, muito menos sobre as pessoas, muito menos sobre o que ele representa, é muito sobre si. Quando eu não gosto deles, eu não gosto deles. E quando eu gosto, eu gosto. Cara, isso é uma coisa assim, nossa, cara, é tão distante do que a gente deve desejar, né, de um representante, mas vamos lá. Nisso daí o Lula tinha feito um pronunciamento um tempo atrás que eu acho que faz sentido. Ele falou assim que o Trump escolheu criar relações com o Bolsonaro e não com o povo brasileiro. E isso vai encontrar exatamente disso que ele está falando. Pode ser. É tudo sobre ele, não é sobre o país. At least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Bom, eu vi vários memes muito bons, né, da galera zoando, né? Quem foi que me mandou um aqui? Que é como se fosse o Eduardo Bolsonaro chorando, tá ligado? Vendo isso, tá ligado? Tipo, porque, cara, eu vou te falar, relações internacionais é uma coisa muito cheia de teatro, como eu te falei, é uma coisa muito cheia de sinalizações contraditórias, né? É sempre isso, né? Aliás, peraí, bem-vindo, Thiago. Thiago, quer ter uma notícia urgente, é isso? Você viu? Sim. Manda brasa. Breaking news, vamos ver o que é, põe aí. Urgente. Tiroteio deixa vários feridos e mortos na sede do ICE. O ICE, se não me engano, é aquela parada de imigração, não é? Acho que sim. Deixa eu pesquisar aqui. Em Dallas, nos Estados Unidos. E a polícia suspeita que os crimes tenham sido cometidos por atirador de elite em um telhado. Né? Assim, atirador de elite não é uma expressão precisa, né? Agência de Imigração e Alfândega. É isso aí, agência de imigração e alfândega, né? Atirador de elite não é o, como é que eu vou dizer, o nome preciso, né? De elite o cara tem que estudar, porque às vezes não, às vezes o cara só um sniperzinho, ele foi lá, pegou um rifle, treinou um pouquinho e deu uns tiros lá. Vamos ver, deixa eu ver a notícia, dá play aí. Multiple crews heading to Por que this você não põe scene. do começo? Por quê? Por que você nunca põe do começo? Aí, garoto! We do have multiple crews heading to this scene. We're also tapping into multiple sources right now to figure out exactly what is going on. But you can see it is a massive police presence, 35 East southbound, right at Empire Central. A gente não tem mais informações, né, cara? Mas basicamente o que está acontecendo é uma... eu vou aproveitar para falar isso agora, tá? Eu vou ler aqui, porque o Wesley me mandou
uma sugestão de livro. Ele mandou uma sugestão de livro dizendo o seguinte: o livro se chama O Povo contra a Democracia. Por que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la, do Yasha Mounk. O que esse livro traz, tá? Resumidamente, ele traz vários gráficos, vários dados que mostram o seguinte. Está começando a ter uma menor aceitação de regimes democráticos. Vamos lembrar uma coisa. Depois da Primeira Guerra Mundial, você começou a ter a queda de grandes impérios, né? Então, o que é o império? O império é basicamente a junção de várias, entre aspas, nações sob um direcionamento a um governo centralizado, né? Então, você pega, por exemplo, o Império Otomano. São vários povos, várias nações, vários territórios de culturas, às vezes, muito diferentes, que estão submetidas a um grande governo ou uma grande orientação. Depois da Primeira Guerra Mundial, né, você teve uma tendência de quebra de impérios. Então teve quebra de império, tudo que quebra. Aí depois da Segunda Guerra Mundial, você teve uma explosão de países se tornando independentes, né? Tanto, sei lá, a China, a Índia, como é que chama lá? O Tibete, vários países se autoafirmando enquanto povos, né? E você teve uma escalada de ditaduras militares ao redor do mundo. Então, foi normal você ter uma quebra de institucionalidade, de submissão para outro país. Então, primeiro era o império. Puta, o meu império quebrou. O império quebrou, então agora eu sou o povo X. E esse povo X se auto-intitula povo X e nós não vamos estar submetidos a ninguém. Aí fica aquele caos, aquela briga, aí alguém com poder executivo, né, um militar, chega lá e toma conta daquele lugar. Não, a ordem vai ser essa. E reprime, inclusive, às vezes, o próprio povo contra a revolta popular, contra aquele governo. E aí você teve, depois, uma explosão de democracias ao redor do mundo. Então você começou a ter quedas de regimes autoritários, né? Que aí você lembra que lá anos 60, anos 70, tudo aquilo, paz, sem guerra, não sei o que lá, e várias potências se tornando potências independentes e democráticas. Teve muito isso, né? O que está acontecendo hoje, em 2025? Você tem muitos jovens, que não fizeram parte ou estão muito distante do momento do seu país em que o regime foi autoritário. Então hoje, por exemplo, um moleque de 15 anos, ele está muito distante do dezembro de 68 aqui no Brasil, quando você teve o AI-5, por exemplo. Então quem viveu o AI-5, quem era estudante, quem era de fato ali um jovem adulto de 20 anos lá em 1968, esse cara viu a escalada repressiva, por exemplo, aqui no Brasil, né, da ditadura militar, de você ter uma censura mesmo, uma censura prévia. Fiz uma peça de teatro, você vai passar essa peça de teatro num comitê do governo, para o governo dizer se você pode fazer essa peça de teatro. Certo? Fiz uma música, eu tenho que passar num órgão do governo para ver se o governo autoriza eu cantar essa música. Né? Censura pra caramba, um absurdo. Hoje, um moleque de 15, 16, 17, 18 anos, ele tá muito distante do que aconteceu em 68. Então ele fala assim, pô, será que não era tão ruim assim quanto falam? E o que está acontecendo hoje no mundo é que está tendo uma menor aceitação das democracias ao redor do globo. E aí esse livro ele apresenta 3 razões para isso. A primeira é uma relativa estagnação econômica, né? A gente não está vendo aqueles milagres econômicos, aqueles grandes booms econômicos, uma estagnação e mais. Você está vendo inclusive uma mudança demográfica nos países. As pessoas estão vivendo mais, né? Então o cara vai ficando mais velho, ele fica mais tempo aposentado, ele custa mais para o Estado. Né? O Estado está cada vez mais se preocupando com estado de bem-estar social, então ele é um Estado que custa mais caro. Né? Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Brasil, que é outro absurdo, que alguém vai ter que falar, tá? Isso é impopular, mas alguém vai ter que falar. Hoje, o que está tendo de fraude em BPC por conta de autismo é gigantesco. Realmente, o número de autistas no Brasil e no mundo tem aumentado. Uma das teses é porque a microingestão de plásticos tem atrapalhado durante a gravidez algum tipo de formação que faz com que o bebê nasça com autismo, com algum grau de autismo. O problema é que aqui no Brasil está tendo fraude pra caramba. Você chega lá, basta um médico te dar um laudo de autismo, você já pega um benefício, né? O que eu estou dizendo é, no mundo inteiro você está tendo um peso maior do welfare state, certo? 2, ascensão de movimentos identitários e sociais que pressionam as elites. Então, hoje, a gente acabou de ver, cara, a ascensão, por exemplo, né, do movimento LGBTQIA+, que nem o próprio movimento LGB internacional suportou.
né? Hoje, os movimentos do direito dos homossexuais ou bissexuais, eles estão querendo se separar dos direitos dos transexuais, intersex, etc., porque eles não aguentam a patrulha. Então, isso está começando a pressionar elites. E o terceiro ponto, que foi o que eu falei, você está tendo muitos jovens com muito pouca experiência, muito pouca proximidade de experiências autoritárias ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, né? Seus pais, às vezes, fizeram um pouco... Por exemplo, um cara que tem 15 anos hoje, ele provavelmente ele é filho de alguém que tem uns 40 e pouco. Um cara que tem uns 40 e pouco,